Nunca vou esquecer da manhã em que tudo mudou. O alarme tocou e lá estava eu, deitada na cama e soterrada pelos problemas. Como acontece com tanta gente, eu estava paralisada por meus próprios pensamentos e a única coisa que queria fazer era me levantar e enfrentar outro dia. Mas então algo estranho aconteceu. Tive uma ideia que no fim das contas mudaria minha vida. Ela era simples, quase boba. Eu me lembrei de ter assistido ao lançamento de um foguete e da maneira como a NASA fazia a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. E se eu fizesse uma contagem regressiva e me lançasse para fora da cama? Eu pensei. Parecia ridículo, mas eu estava desesperada. Então eu tentei. Contei de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E saí da cama. Simples assim. Não pensei em como estava cansada, nem como a última coisa que eu queria era enfrentar os problemas. Só me movimentei antes que o meu cérebro tivesse a oportunidade de me convencer do contrário. Foi como o lançamento de um foguete. Depois que você inicia a contagem, 5, 4, 3, 2, 1, não tem volta. Naquela fase da minha vida, eu estava tão acostumada a deixar que os pensamentos me paralisassem e que o medo e o estresse me consumissem, que esse conceito pareceu diferente. Eu me lembro de como foi revelador pensar: espera aí, é possível se sentir péssima e mesmo assim fazer o que precisa ser feito? Sim, é possível. E deu certo. Naqueles 5 segundos, eu interrompera o ciclo de paralisia. Parecia uma pequena vitória, mas também uma grande descoberta. Se eu tinha conseguido superar aqueles 5 segundos de medo, talvez eu conseguisse superar qualquer outra coisa. Então, comecei a contar de trás para frente sempre que eu precisava fazer alguma coisa, mas não me sentia motivada. 5, 4, 3, 2, 1. Levantar quando o alarme tocar. 5, 4, 3, 2, 1. Pegar o telefone e acionar a minha rede de contatos para achar um emprego. E assim eu fui fazendo, contagem regressiva, abrir o envelope com os boletos que estavam acumulados havia meses. Comecei a chamar essa técnica de regra dos 5 segundos. É muito simples. No momento em que sentir o instinto de agir, você deve se mover dentro de 5 segundos ou seu cérebro vai desencorajá-lo a fazê-lo. Apenas comece a contagem de maneira regressiva. 5, 4, 3, 2, 1 e mova-se. Tome uma atitude antes que a hesitação o atinja. Hoje, vamos aprender a deixar de lado tudo o que não podemos controlar e concentrar-se naquilo que depende de nós. Seja bem-vindo, querido leitor. Agora pegue o seu café e vamos juntos em mais um resumo inteligente. A regra dos 5 segundos me ensinou que a ação é a resposta. Pensar nos problemas nunca irá solucioná-los. Esperar ter motivação para fazer algo significa que você não vai fazer nada. A regra me ensinou que ninguém viria me salvar. Eu precisava me salvar de mim mesma. Precisava me obrigar a avançar um pouquinho, todos os dias, especialmente quando eu não estava com vontade. Ao dizer 5, 4, 3, 2, 1, eu superei as desculpas, a ansiedade, a sensação de estar sobrecarregada e com medo. E aos poucos, dia após dia, uma semana após a outra, fui iniciando gradualmente as ações que recolocaram a minha vida e a minha carreira nos eixos. E por que um truque tão simples levava a resultados tão expressivos? A explicação é simples.
Ações pequenas e persistentes mudam tudo. Eu sabia que queria ensinar a regra dos 5 segundos em tempo integral e transformar isso em algum tipo de carreira, mas não sabia como. Relembrando, percebo que eu estava paralisada pelo fenômeno da impostora. Que direito eu tinha de me apresentar como especialista em alguma coisa? Acho que eu estava esperando algum tipo de permissão para começar. Talvez você esteja fazendo isso agora, esperando pelo momento certo, esperando estar pronto e sentir menos medo, esperando alguém chegar e lhe dizer que hoje é o dia. O problema de esperar é que ninguém está vindo ao seu encontro. A única permissão de que você precisa é a sua. Forçar-se a agir, mesmo estando com medo, cheio de dúvidas ou soterrado por desculpas, é uma habilidade que você pode aprender. Quando o fizer, você vai entender que é capaz de realizar qualquer coisa por meio de pequenos e consistentes processos. Minha vida não mudou por causa de uma única coisa. Ela mudou por causa de milhares de manhãs em que eu acordei e não senti vontade de sair da cama, mas eu contei 5, 4, 3, 2, 1 e me forcei a levantar. Você nunca se sentirá pronto para transformar a sua vida. Um dia, simplesmente vai se cansar das próprias desculpas e se forçar a fazer isso. Você nunca terá vontade de ir à academia. Um dia apenas se obrigará a ir. Você nunca se sentirá disposto a ter aquela conversa difícil. Um dia apenas ficará de saco cheio de evitá-la e dará um jeito de entrar no assunto. Você nunca terá ânimo para procurar um emprego melhor. Um dia simplesmente se convencerá a começar. A regra dos 5 segundos o ajudará a superar obstáculos internos e a agir quando não se sentir motivado. E se usá-la por tempo suficiente, você ficará chocado com o que pode conseguir. Você já parou para refletir sobre isso? Sobre por que você hesita? Sobre o que faz procrastinar? Ou se sentir tão cansado? Ou pensar demais em cada decisão? Já parou para refletir sobre o que está por baixo de toda essa dúvida? O que impede de fazer o que precisa ser feito? Ou viver a sua vida de modo como quer viver? Do que você tem medo? Fiquei chocada quando descobri a resposta. Os outros. Ou melhor, a maneira como eu deixava que os outros tivessem impacto em minha vida. Eu gastava muito tempo e energia tendo como foco as outras pessoas, o que elas faziam, o que pensavam e o que esperavam de mim. A realidade é que não importa o quanto você tente e o que faça, não é possível controlar as outras pessoas. Mas você vive como se pudesse. Você vive como se ao dizer as coisas certas, as pessoas fossem gostar de você. Se ao aceitar mais trabalho, seu chefe fosse passar a respeitá-lo. Como se ao agir do jeito certo, fazer o que a sua mãe espera e manter os seus amigos felizes, você de algum modo fosse encontrar a paz, mas não vai. Você já passou tempo demais buscando aprovação, tentando garantir a felicidade das outras pessoas e deixando que as opiniões delas o restringissem. Aprenda a parar de desperdiçar o seu poder e criar uma vida na qual você vem primeiro. Seus sonhos, seus objetivos, sua felicidade. Se você está tendo dificuldades para transformar a sua vida, atingir os seus objetivos ou se sentir mais feliz, preste atenção nisso. O problema não é você. O problema é o poder que, sem saber, você dá aos outros. Todos nós fazemos isso, frequentemente sem perceber. Seu erro está em pensar que se disser a coisa certa,
todos ficarão satisfeitos. Caso você se esforce muito, talvez seu parceiro não fique desapontado. Se for amistoso, talvez seus colegas gostem mais de você. Se mantiver a paz no ambiente, talvez sua família pare de julgar as suas escolhas. Sei disso porque também vivia assim. Passei anos tentando ser tudo para os outros, achando que se fizesse o bastante, dissesse as coisas certas e deixando todo mundo feliz, finalmente me sentiria bem comigo mesma. Mas o que acontece? Você trabalha mais, cede mais e se encolhe mais. Porém, mesmo assim, alguém se decepciona. 3 palavras simples: deixa pra lá. Irão libertá-lo do fardo de tentar controlar outras pessoas. Quando parar de pensar obsessivamente no que elas pensam, dizem ou fazem, você finalmente terá a energia necessária para focar na sua própria vida. Deixará de reagir e começará a viver. Em vez de quase enlouquecer tentando controlar ou agradar os outros, você aprenderá a deixar para lá. Como isso funciona? Imagine que está no trabalho e os seus colegas estão de mau humor. Em vez de permitir que a negatividade deles o afete, simplesmente diga: deixa para lá. Isso não é problema seu. Concentre-se no trabalho e em como se sente. Ou talvez seu pai tenha feito mais um comentário sobre as suas escolhas, e essa crítica o atingiu em cheio. Em vez de permitir que isso estrague o seu dia, diga: deixa para lá. Que ele tenha as próprias opiniões. Elas não mudam quem você é. E o que você conquistou, ou seu direito de tomar as decisões, é o que fazem você feliz. A verdade é que as outras pessoas não detêm um poder real sobre você, a menos que você lhes conceda esse poder. Talvez você tenha permitido que os comentários da sua família arruinassem as férias que passaram juntos, ou talvez tenha se deixado consumir, tanto pelo trabalho e pelos estudos, que cancelou mais um encontro com seus amigos. É possível desperdiçar anos nos distraindo com coisas insignificantes ou horas a mais no trabalho. É fácil ficarmos estressados com a vida a ponto de esquecermos que o objetivo é vivê-la. Quanto mais você disser deixa pra lá, mais vai perceber que muitas das coisas com as quais se preocupa não merecem seu tempo ou sua atenção. E nem todo mundo merece a sua energia. É libertador. Quanto mais você diz deixa pra lá, mais tempo tem para si. Tempo para pensar, para respirar, para se divertir, para gastar com o que acha mais importante, para cuidar de si mesma. Agora, pretendo falar de uma lei fundamental da natureza humana. Todos os seres humanos têm a necessidade inata de estar no controle. Temos o desejo de controlar todos os aspectos da nossa vida. Tempo, pensamento, ações, planos, decisões, futuro e ambiente. Sentir que estamos no controle faz com que nos sintamos confortáveis e seguros. Então, naturalmente, tentamos controlar tudo e todos, muitas vezes sem perceber. Mas há uma coisa que você nunca será capaz de controlar. Por mais que você tente, nunca conseguirá controlar ou modificar o outro. A única pessoa pela qual você tem controle é você mesma. Seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos. Por muito tempo, você vem trabalhando contra essa lei fundamental da natureza humana. Vem lutando para mudar as pessoas, esforçando-se para controlar as situações, preocupando-se com o que os outros dizem, pensam ou fazem. Ao agir assim, cria estresse, tensão, atritos desnecessários para si mesmo e para os seus relacionamentos. Eu fazia a mesma coisa.
A teoria deixa pra lá transformou minha visão de vida e a maneira como lido com os outros. Em vez de resistir ao fluxo da natureza humana, aprendi a aceitá-lo. Em vez de desperdiçar energia em algo que eu não posso controlar, o que dizem, pensam e fazem, direcionei-a para o que eu posso, eu mesma. O resultado? Obtive mais controle sobre a minha própria vida, mais do que jamais tive. Foi libertador. Parei de transformar os outros no problema e, ao fazer isso, os meus relacionamentos melhoraram de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Foi como abrir uma porta trancada havia anos. Atrás dela tinha uma vida na qual eu não carregava o fardo de controlar as pessoas. Olha uma situação que aconteceu comigo. Depois de descobrir que as minhas amigas haviam viajado e não me convidaram, eu queria entrar em contato e resolver tudo. Ligar, enviar uma mensagem, qualquer coisa para me livrar da ansiedade. E então aquelas 3 palavras chegaram e me salvaram de mim mesma. Deixa pra lá. A antiga eu teria ficado obcecada por isso durante dias, semanas. As emoções teriam me vencido. Eu tentaria fingir que não estava incomodada. Teria tentado me convencer de que isso não era importante. Teria repetidamente tentado racionalizar. Teria transformado as minhas amigas em vilãs, a fim de me sentir melhor. E então teria me sentido pior e me afastado ainda mais das mulheres das quais eu genuinamente gostava. Mas isso não aconteceu. Toda aquela situação me incomodou por uns 10 minutos. Assim que eu disse deixa pra lá pela primeira vez, comecei a me sentir melhor. Da segunda, fiquei um pouco melhor. Da terceira, quarta, 10ª, 30ª, ainda melhor. Tenho que ser sincera com você. Em situações dolorosas como essa, você terá que continuar dizendo deixa pra lá, porque a dor não desaparece de imediato. Ela ressurge de novo e de novo. Então, não fique surpreso quando precisar repetir deixa pra lá várias vezes. Que elas viajem sem você, que passem o final de semana juntas, que se divirtam sem você. Deixa pra lá. No começo, essas palavras parecem uma rejeição, como se eu estivesse desistindo. Mas então eu percebi algo importante. Não se tratava de desistir, e sim de abrir mão de um controle que eu nunca tive para começo de conversa. Porque a verdade é que por mais que eu tentasse analisar, controlar ou resolver a situação, nada do que eu fizesse mudaria algo que já acontecera. A escolha delas de viajarem não precisava fazer com que eu me sentisse mal, mas as minhas tentativas de controlar a situação faziam com que eu me sentisse péssima. Deixa pra lá. Foi assim que o nó no meu peito começou a afrouxar. A pressão para consertar a situação desapareceu. E percebi algo que mudou tudo. O fim de semana delas não tinha nada a ver comigo. Não era pessoal. Elas não estavam conspirando contra mim. Não estavam fazendo uma declaração sobre o meu valor. E mesmo que estivessem, deixa pra lá. Todos passamos por momentos nos quais tentamos controlar o mundo à nossa volta, especialmente quando nos sentimos magoados, irritados, amedrontados ou deixados de fora. Talvez você tente cuidar de cada detalhe de um plano feito em grupo para garantir que todo mundo seja incluído, ou talvez se estresse questionando se as pessoas estão com raiva de você quando não respondem às suas mensagens imediatamente. É exaustivo, não é? Ao conversar com tantos psicólogos enquanto fazia pesquisas para este livro, aprendi que o ímpeto de controlar as coisas vem de um lugar muito primitivo, o medo. Medo de sermos excluídos, de não sermos amados, de as coisas saírem do controle se não assumirmos o leme. E isso é revelado de muitas maneiras. Supervisionamos os nossos filhos para garantir que tomem as decisões certas.
Tentamos influenciar os hábitos dos nossos parceiros. Tememos que façam algo errado. Até impomos as nossas opiniões aos amigos. Acreditamos saber melhor como eles deveriam viver a sua própria vida. Já senti muito medo. Medo de ser esquecida se não fizesse as coisas acontecerem. Medo de não ser amada ou aceita. Medo de que as coisas desmoronassem caso eu não estivesse no comando. Sejamos francos. O controle nos dá a ilusão de segurança. Quando estamos no controle, podemos nos proteger da dor, da decepção, da rejeição. Mas o controle é somente ilusão, uma ilusão, porque por mais que tentamos controlar pessoas ou situações, a verdade é que não podemos fazer isso. As pessoas fazem o que querem, elas tomam as suas próprias decisões, vivem a sua própria vida. O fato é que esse controle não faz com que nos sintamos melhor. Na verdade, tem o efeito oposto. Em vez de acalmar os nossos medos, tentar controlar pessoas e situações, os amplifica. Qualquer psicólogo lhe dirá que quanto mais você tenta controlar algo que não consegue, mais ansioso e estressado você se sente. Quando você diz deixa pra lá, não está desistindo ou deixando algo de lado. Você está se libertando das amarras que você impôs a si mesmo, ditando como as coisas devem acontecer e permitindo-as acontecer conforme forem acontecendo. Você está se libertando. Você está fazendo a escolha consciente e empoderada de abrir mão de um controle que você nunca teve. Você para de ceder o poder às pessoas e às forças externas e o reivindica para si mesmo. Quando diz deixa pra lá, desencadeia sua força ao focar em como vai responder. Pense em como isso se aplica às diferentes áreas da sua vida. Digamos que você está em uma reunião de trabalho e se lembra de uma ideia que o deixa entusiasmado. Você pensou muito a respeito e sabe que ela tem potencial, mas quando a apresenta, a sala fica em silêncio. As pessoas assentem educadamente, mas seguem em frente. E antes que você se dê conta, a ideia de outra pessoa recebe toda a atenção. Você se sente invisível e começa a duvidar de si mesmo, imaginando se deveria ter apresentado a ideia de outra maneira ou se esforçado mais para ser ouvido. Nesse momento, você pode permitir que o pouco caso deles acabe com você, ou pode fazer uma pausa e dizer, deixa pra lá. Permita que eles sejam indiferentes. Permita que adotem outra ideia. A resposta deles não muda o valor da sua proposta, nem o seu valor como colaborador. Eles podem ter seguido outra estratégia, mas isso não significa que a sua ideia não seja excelente. Você ainda é a mesma pessoa, com os mesmos talentos e a mesma capacidade para o sucesso. O fato de você ter tido a ideia é prova disso. O mesmo vale para relacionamentos. Talvez você esteja trocando mensagens com alguém e sinta que as coisas estão caminhando bem, mas então, do nada, a pessoa desaparece. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. Dói, não dói? Você se pergunta o que fez de errado, repassando cada conversa, tentando descobrir onde a coisa toda saiu dos trilhos. A tentação de enviar outra mensagem, de conseguir algum tipo de encerramento é quase esmagadora. Já passei por isso, mas é aqui que entra o deixa pra lá. Permita que a pessoa mostre quem é. O desrespeito dela nada diz sobre você. Como você responde a isso, diz. Para de se perguntar por que ela está fazendo isso. A pergunta é: você quer se relacionar com alguém capaz de fazer isso? Não, não quer. Não desperdice energia correndo atrás de quem já foi embora. Mantenha o foco no que é possível fazer. Processar as suas emoções e lembrar a si mesmo que você merece alguém que o trate com respeito. Em todas essas situações, no trabalho, na vida amorosa ou qualquer outra área, quando diz deixa pra lá, você reconhece o que está ou não sob seu controle. Em vez de se desesperar,
escolhe o equilíbrio e o distanciamento emocional. Como eu já disse, as outras pessoas não têm poder real sobre você, a menos que você as conceda. Todas as vezes que você diz deixa pra lá, você escolhe recuperar o seu poder. Quero que você pense em uma situação na qual seus amigos saíram juntos e não convidaram você. Quando isso acontece, sempre dói. Ser excluído dói. Você quer ser incluído na ida ao clube de golfe, ser convidado para ver o jogo, viajar no fim de semana, sair para beber com os colegas descolados, ter amizades incríveis e divertidas. Eu também quero isso para você. Então deixe-me perguntar uma coisa: como se sentir moralmente superior vai ajudá-lo a criar essas excelentes amizades? Não vai. Dizer deixa pra lá só alivia sua dor e a mágoa que você está sentindo, e momentaneamente. É tão bom culpar as outras pessoas e se sentir superior a elas, mas, como sua amiga, sinto-me obrigada a avisar que se disser somente deixa pra lá, você se verá sem muitos amigos, sem muitos convites para eventos e com bastante confusão sobre por que a teoria não está funcionando a seu favor. E isso me leva à importante descoberta que fiz quando comecei a pesquisar sobre o assunto. A parte que envolve o outro, o deixa pra lá, é a primeira metade da equação. Você não pode parar por aí. Há uma segunda e decisiva parte da teoria, o eu, o deixa comigo. A fonte do seu poder não está em controlar as outras pessoas, mas em como você reage a como elas agem. Quando você coloca em prática o deixa comigo, você acessa o seu poder ao assumir a responsabilidade pelo que fizer, pensar ou disser na sequência. Essa dimensão do eu o faz constatar que está no controle do que acontece em seguida, além de perceber que a vida é muito mais divertida e gratificante quando você não está sozinho, cercado de superioridade. Deixa comigo é um gesto de poder. É por isso que a teoria só funciona se você colocar em prática as duas partes. Ao dizer deixa pra lá, você toma a decisão consciente de não permitir que o comportamento das outras pessoas o incomode. Ao dizer deixa comigo, você assume a responsabilidade pelo que fará em seguida. Algo que eu adoro nessa parte do deixa comigo é que ela mostra imediatamente o que você pode controlar. E há muita coisa: atitude, comportamento, valores, necessidades, desejos e o que nós queremos fazer em resposta ao que acabou de acontecer. É o oposto do julgamento. Tem a ver com autoconsciência, compaixão, empoderamento e responsabilidade pessoal. Os amigos que viajaram juntos não são melhores que você, e você não é melhor que eles. Esta é a essência dessa teoria. A parte que envolve o outro, deixa pra lá, e a parte que envolve o eu, deixa comigo. Quanto mais permitir que as pessoas vivam a própria vida, melhor será a sua. Quanto mais abrir mão do controle, mais controle você obterá. Você é capaz de criar tudo o que você quiser, se estiver disposto a investir o tempo e a energia necessários. Sua era deixa comigo começou, e isso significa parar de desperdiçar esses recursos em coisas mesquinhas, superficiais e insignificantes. Também significa parar de tentar controlar o que nitidamente não é controlável, as outras pessoas. Finalizamos por aqui a parte 1 do nosso resumo. Por ser um conteúdo riquíssimo, optamos por dividir em duas partes para que você possa aproveitar melhor o conteúdo. Semana que vem, vamos mergulhar nas 4 áreas essenciais da vida, onde a teoria terá o maior e mais imediato impacto positivo. Você vai aprender a não permitir que comportamentos,
opiniões, reações e o sucesso alheio afetem a sua felicidade e sejam um obstáculo ao que você deseja. Já clica no sininho para ser avisado quando a parte 2 entrar por aqui. Deixa nos comentários os livros que você gostaria de ver aqui no Resumo Inteligente. Um grande abraço e eu te encontro semana que vem na parte 2 do resumo Deixa Pra Lá.